Graça e paz. Tome teu assento por bondade. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vem, o pastor começou, no culto de ceia deste mês, falando a respeito desse tema, o poder da aliança. Semana passada foi ministrado sobre o que é uma aliança, quais são, foi decorrido sobre algumas alianças bíblicas. Falamos um pouco da aliança de Deus que Deus fez com Adão lá no Éden, depois da aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com Abraão, e concluímos falando a respeito da aliança que Deus fez com a igreja. Quem estava domingo passado? Levante a mão. Baixo, por favor. Quem não estava, levante a mão. Está meio a meio. Parece que alguns vêm um, outros vêm no outro. Mas está bom. Então, eu estou dando um resumo bem rápido aqui, só para você se situar sobre o que nós estamos falando. Então, foi falado sobre a aliança que Jesus fez com a igreja. Essa aliança teve um preço, o preço de sangue, que foi a doação, do Pai, do seu único filho ali na cruz do Calvário. E nessa aliança, é lógico, está incluído o pagamento desse preço, eu e você, todos nós. Se estamos aqui, é porque Jesus Cristo morreu para nos salvar. Esse é o princípio mais básico do Evangelho. De nada adiantaria Jesus ter morrido também se ele não tivesse ressuscitado. E quando ele faz isso, ele abre, então, esse caminho dessa aliança através do sangue que Paulo vai tratar a respeito em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje, então, eu quero falar um pouco sobre como a gente mantém uma aliança, A semana passada foi falado sobre o que é uma aliança. Hoje quero falar um pouco com você sobre como nós mantemos uma aliança. E na próxima mensagem, ministração, eu quero falar quais são os benefícios, quais são os resultados de quem vive em aliança. Amém? Então, nós começamos sobre o que é uma aliança, hoje, como mantemos essa aliança, e próxima semana, quais são os resultados, os benefícios que nós temos quando nós vivemos uma vida de aliança. Eu usei o exemplo do casamento, que o casamento é a celebração de uma aliança. Quando você casa, você faz os teus votos, e esses votos você diz ele diante das testemunhas, dos convidados, dos amigos que estão presentes, que você pretende manter essa aliança até que quando você diz até que a morte os separe, você está dizendo que a única coisa que pode quebrar essa aliança é a morte. Da mesma forma, quando Jesus faz uma aliança conosco, é impossível Jesus quebrar a aliança que ele fez conosco. Mas nós podemos quebrar essa aliança através da nossa vida, das nossas atitudes. Então, é sobre isso que quero conversar com você um pouquinho. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Assim como na vida conjugal, a gente precisa se esforçar, para manter uma aliança. Quem é casado, levante a mão. Pode baixar. Quem já teve que abrir mão de alguma coisa pelo bem comum lá no teu casamento? Levante a mão.
todos. Então, isso faz parte. Por que você abre mão de algumas coisas? Por que você se esforça para que algumas coisas aconteçam? Porque você tem uma aliança e você quer manter essa aliança. E o texto de Atos 2, capítulo 42, eu quero ler até o 47, é a história narrada da igreja primitiva, a primeira igreja, aproximadamente 70 anos ali depois de Cristo, um pouco menos. Essa igreja, até no ano 100 depois de Cristo, ela explodiu, ela conquistou o mundo, ela foi algo notável, o mundo inteiro, né, ouviu a respeito de Jesus através da vida dessa igreja. E quando a gente lê esse texto, né, 2000 anos depois, a gente aprende, pelo menos precisamos aprender, muitas lições de vida que fizeram com que essa igreja tivesse, né, um pacto, uma aliança tão profunda com Jesus, a ponto de acontecer isso na terra, a ponto do mundo inteiro da sua época ser impactado pelo poder do Evangelho. Então, tem algumas coisas que essa igreja vivia e que são indispensáveis na vida da igreja. E isso vale não somente para a vida nossa como igreja, mas também na nossa vida pessoal. Então, eu quero que você entenda que as aplicações do que vou ministrar, ela não está relacionada somente à igreja, mas ela está relacionada à minha vida pessoal. Até porque, se a minha vida pessoal não estiver bem com Jesus, não tem igreja. Ou seja, a igreja é o resultado nosso, da nossa comunhão com Deus. Então, vamos lá, Atos 2, 42. Vamos ler junto, em voz alta aí, para gravar. Vamos ler até o 47, tá? Vocês vão mudando aí. Vamos lá, Atos 2 e 42. Comecei. E perseveravam em cada alma havia temor. Todos estavam e tinham. Continua lendo. Muda. É até o 47, por favor. Vamos lá. Conforme cada um tinha. 46, de vez, só um pouquinho, 46 diz que de vez em quando, não? Não, leia aí então. Fazendo o quê? Quarenta e sete. Enquanto isso, esse texto, deixa o versículo 42 na tela. Esse texto, ele é simplesmente fantástico. A leitura comum dele já nos deixa o ensino e muito bem o entendimento de como vivia essa igreja. Esse texto, ele traz a representação do que realmente é uma igreja, do que realmente é viver uma vida de aliança, do que realmente é viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Esse texto, ele traz alguns ensinamentos que vai mexer, com certeza, na nossa maneira, no nosso modo de viver, nos nossos métodos de vida, no nosso tempo de vida,
nas nossas prioridades da nossa vida. É impossível estudar o livro de Atos, é impossível estudar a vida dessa igreja e não chegar a conclusões como a gente precisa crescer, como a gente precisa melhorar, como a gente precisa andar, não somente como igreja, mas como cidadão, como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. A igreja primitiva tinha algumas coisas que faziam com que essa aliança com Deus existisse. O que acontecia entre eles, o que acontecia entre os irmãos, quando o texto fala de comunhão, de partir do pão, de oração, quando o texto fala que eles vendiam propriedades, dividiam com quem não tinha, que tudo era comum, quando a Bíblia traz esse contexto, nós estamos falando de uma igreja aonde o amor, a palavra amor, ela realmente era funcional, ou seja, ela funcionava na igreja. A gente, de repente, vive num mundo onde a gente fala muito a respeito de amor. Ora, a igreja é o lugar do amor. Só que a essência, a manifestação desse amor, às vezes não condiz com aquilo que nós dizemos ser. A palavra cristão, ela tem um significado. Quando você diz eu sou cristão, você está dizendo assim: eu pratico e vivo a mesma religião de Cristo. O que é ser cristão? É praticar, viver aquilo que Cristo vivia. Só que quando eu trago a vida de Cristo, os ensinamentos de Cristo, aquilo que ele vivia, para a minha vida prática do dia a dia, quando eu mexo nesse assunto, isso sempre vai exigir que eu inclua nele o meu irmão. Por quê? Muito simples de entender. Jesus não veio por causa dele. Jesus veio por causa de você, por causa de mim. Então, quando eu digo que eu vivo a mesma religião de Cristo, e não é só eu dizer, Jesus disse para ser igual a ele, então ele leva o caráter do cristianismo, o assunto vida cristã, para um aspecto muito mais profundo e de um envolvimento muito maior do que às vezes a superficialidade do evangelho que nós queremos viver. Então, esse texto, ele destaca algumas coisas importantes. Eu vou falar de uma forma rápida, não vou te cansar, porque não quero que você canse. Se você cansar, você não entende, e se você não entender, eu fiz papel de bobo. Então, não vou deixar isso acontecer. Mas algumas coisas eu quero que você entenda. Primeiro, o texto começa dizendo, no versículo 42, e perseveravam. A palavra perseverar, ela nos dá a entender que existia um esforço para que isso acontecesse, que existia algo que as pessoas faziam, se esforçavam para que isso acontecesse. Perseverança é algo que quem quer conquistar alguma coisa deve ter. Ou seja, eu entendo que não foi assim que funcionava. Jesus disse para os apóstolos: ore, coloca a mão na cabeça deles e eles vão sair prontos dali. Não. Vai falar de uma vida, de uma continuidade. Então, perseverança traz a ideia de continuidade. Ou seja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, semana, mês, anos, décadas, séculos, milênios. A igreja perseverou. Ou não? Sim. A igreja tem 2000 anos de história. Você tem 40, 50, 60, 20, 10 anos de vida. A igreja perseverou. Se você for para o céu, a igreja continua. Até o dia em que Jesus tirar a igreja. Aí é outro assunto. Mas a igreja perseverou.
A questão é se eu e você vamos também perseverar. Esse é o ponto. Eles perseveravam naquilo que eu vou ministrar. Primeiro ponto. Aparece aqui a frase doutrina dos apóstolos. O que é doutrina dos apóstolos? O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja não era um ambiente que o Joãozinho, o Pedrinho iam e faziam as coisas da forma que eles bem queriam e pensavam. Não era um lugar que eles chegavam e diziam, não, eu acho que o certo é assim, o outro dizia, não, eu respeito a tua ideia, mas eu acho que o certo é assim. Né? Isso se chama relativismo. Tu pensa assim, eu penso assim, não. Existia um princípio, existia um padrão, sempre existiu. E esse padrão, Lucas vai chamar de doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos, gente? Isso é importante, porque as pessoas, por muito tempo, confundiram a palavra doutrina com a palavra costume. E muitas pessoas pregaram costumes como doutrina. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Costume é algo que existe em um povo, em uma cultura, em um determinado lugar. Vamos entender costume? Vamos lá, vamos ficar no Brasil mesmo. Tem alguém aí do Nordeste? Diz um costume lá do Nordeste. Quero aprender um costume lá do Nordeste, que aqui não tem. Cuscuz, não sei. Eu acho que sei o que é isso, não sei se estou pensando. Tá, cuscuz, mais alguma coisa do Nordeste, gente? Como? Isso eu nunca vi falar mesmo. Ok. Por que isso tem só no Nordeste? Porque a cultura do Nordeste envolve isso. Ok? Para eles isso é normal. Para eles isso tem que ter. Mas aqui tem? Por que aqui não tem? Porque não temos esse costume. Costume é isso. E o que é doutrina? Lá no Nordeste, irmão nordestino. Lá no Nordeste, matar pode? Não. Aqui pode? Também não. Lá no Nordeste, adultério pode? Pode trair a esposa lá no Nordeste? Não. Aqui pode? Isso é doutrina. É simples assim. Agora, se eu pegar e dizer que o cuscuz é doutrina, então nós éramos obrigados a comer cuscuz. Então é um perigo muito grande e um erro muito grave quando eu pego um costume e transformo ele em doutrina. Doutrina não se muda, independente de povo, cultura e tempo. O que Jesus disse que não podia, faz 2000 anos e continua não podendo. Simples assim. Mas um dia o irmão disse para mim. Isso faz tempo. Mas antes não podia assistir televisão. Por quê, irmão? Porque era a doutrina da nossa igreja. E hoje pode. Então não era doutrina. Era costume. Doutrina não muda. Então o texto está falando de doutrina, não de costume. Então, se é doutrina, precisa continuar. Então, a doutrina dos apóstolos era o conjunto de ensinamentos ensinados por Jesus, por Pedro, por João, por Tiago, por André. E eles passaram esses ensinamentos para a igreja. Então, a igreja tinha um ponto, tinha um referencial, tinha uma lei, tinha um mandamento para andar, que era esse conjunto de doutrinas.
Ora, e esse conjunto de doutrinas deveria ser ensinado. Por isso Jesus vai dizer: ide e fazei discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é uma pessoa que foi ensinado por um mestre. O discípulo é uma pessoa que foi ensinada por um mestre. Quando Jesus diz para a igreja: ide e fazei discípulos, Jesus está dizendo: vão e ensinem. O quê? A doutrina. Aquilo que eu ensinei. Aonde está a nossa doutrina, gente? Aqui. Tem Bíblia aí? Aqui. Simples assim. Aqui. Aonde está o nosso problema, então? Não me responda. É só para te mostrar onde está. Não quero te expor. Você concorda comigo que aqui está a doutrina? Amém? Todos concordam, amém? Agora é a hora que você não responde. Você lê isso aqui? Você conhece tudo que está aqui? Você ama o que está aqui? Você sabe? Não estou falando saber tudo, mas você sabe pelo menos o contexto geral do que está aqui? Se você tem entendimento do que está aqui, eu não estou falando para você ser teólogo, irmão. Eu estou falando de entendimento básico, das doutrinas básicas, da vida e da fé cristã. Então, você segue uma doutrina. Então, você é um discípulo. Agora, se você não conhece o que está aqui, isso eu não estou falando para quem está começando, tá? Estou falando para crente mais antiguinho aí. Pelo menos aí, mais de anos já. Se você não conhece o que está aqui, você tem mais de um ano de fé. Não, 2. Um ano ainda é bebê. 2, vou melhorar. Se você tem mais de 2 anos de fé e você não tem noção básica do que está aqui, você não está se tornando discípulo. Você é seguidor. Qual é a diferença do discípulo e do seguidor? O seguidor ia lá para comer pão. Jesus multiplicava. O seguidor ia lá porque queria ser curado. Jesus curava, continua curando. O seguidor ia lá para ouvir um bom sermão. O seguidor ia lá porque queria os benefícios que Jesus proporcionava. O discípulo não. O discípulo subia para o monte para ficar orando. O discípulo ajudava a repartir o pão. O discípulo tinha um ambiente de intimidade com Jesus que o povo não tinha. As maiores horas gastas na vida e no ministério de Jesus não foi com os seguidores, foi com os discípulos. Os discípulos foram os únicos que viram Jesus subir para o céu depois que ressuscitou. Os discípulos eram os que estavam na última ceia, quando Jesus disse que um deles ia trair. Os seguidores não estavam lá. Os seguidores, quando Jesus foi para a cruz, subiram tudo. Não tinha ninguém. Então, se Jesus fosse contar com um seguidor, lascou. Agora, discípulo não. Discípulo é que nem Pedro. Nem sempre é perfeito. Mas sempre dá um jeito de ficar por perto. Mesmo que por causa do medo e da sentença de morte, ele diga que não conhece Jesus. Mas ele estava lá. Discípulo é que nem João, que ficou lá, junto com Maria e com as outras mulheres aos pés da cruz de Cristo. Isso é discípulo.
Onde é que está o piá dos pãozinhos? Sumiu. Cadê o menino dos pão? Cadê os paralíticos que foram curados? Aonde andava o paralítico do tanque de Betesda? No dia em que Jesus estava sendo crucificado? Estou perguntando para você. Aonde estava Lázaro, que Jesus ressuscitou, que era amigo íntimo? Os evangelhos não narram onde é que eles estavam, mas os evangelhos se preocupam em dizer aonde estavam os discípulos de Jesus. Primeira característica, você precisa amar a doutrina de Jesus. Segundo, doutrina dos apóstolos, comunhão e partir do pão. Ora, é fácil de entender isso. A comunhão era motivada na igreja primitiva. Como funciona a nossa comunhão, gente? A nossa comunhão funciona nos nossos relacionamentos semanais. Quem faz parte de célula? Levante a mão. Baixa a mão. Quem não faz parte de célula? Levante a mão, por favor. O que é a célula? Já viu falar em célula? A nossa igreja tem célula. O que é a célula? É exatamente o lugar da comunhão. É o lugar do partir do pão. Ora, como eu faço para ter comunhão com o Joel? Vai lá na minha célula. Pronto. Quem é da minha célula, levante a mão. Olhe para eles. Fique com a mão levantada. Você me conhece, Nereu? Me conhece? Me conhece, Cris? Pati. Maurício, você me conhece? Me conhece? Da onde? Da célula, não é aqui do púlpito. Pode baixar. Ô, nego, você me conhece? É a célula, gente, que fortalece a comunhão. Não vou deixar você triste. Quem é da célula do Luan? Levante a mão. Ô, Luan, olha aí para os teus filhos aí. Conhecem o Luan? Tem intimidade com o Luan? Por quê? Por causa da comunhão. O que gera intimidade é a comunhão, gente. Na igreja primitiva, eles faziam isso ser mantido aceso e vivo. Essa era a diferença. Porque quando existe essa comunhão, ou koinonia, a gente começa a conhecer as necessidades um do outro. Por exemplo, vou usar o teu exemplo, Kéia. Posso? Por exemplo, a gente orou pela Kéia quando ela esteve hospitalizada. Levante a mão, Kéia. Quem aqui não sabia que a Kéia esteve hospitalizada? Levante a mão, da igreja. Por que vocês não sabiam, gente? Porque não tinha comunhão, não tinha contato. Estou sendo simples, está dando para entender? Amém? Mas a gente sabia, então a gente pôde orar por ela. A gente sabia, não só eu, não estou falando de mim, estou falando de todos da minha célula. A gente sabe que ela perdeu a mãe dela há poucos dias. A gente está junto. Agora imagine, eu estou falando de uma célula, tá? Agora imagine essa célula se transformar em 5.000 pessoas. Imagine esse exemplo que eu trouxe da nossa vida aqui da igreja, se transformar para a igreja toda. Tem algum diabo que aguente isso, irmão? Não. Tem alguém que vai ficar com necessidade? Não. Tem alguém que vai ficar depressivo? Não. Tem alguém que vai ficar doente? Tem, mas vai ser curado. Porque tudo nós vamos orar. Isso é comunhão. Então, a comunhão é coisa que quem mandou praticar foi Jesus.
Foi Deus. Nós não nascemos para viver individualista, não. Nós somos seres feitos por Deus para viver em comunhão. Então, a igreja primitiva mudou o mundo da sua época, porque eles eram 5.000 pessoas. E a Bíblia diz que existia um só corpo, uma só alma, um só espírito. Mas a verdadeira comunhão só é possível quando eu mantenho relação e comunhão correta com Deus. É isso que a gente precisa entender. Se a gente não tiver comunhão com Deus, a gente não tem comunhão com o irmão. A gente se torna invejoso, ciumento, a gente não tolera o que o irmão fala, a gente já quer brigar, já quer responder, já quer se cobrar, a gente fica vingativo. Por quê? Porque isso é obra da carne. A carne que é isso: inimizade, porfia, contenda, ira. Isso é falta de comunhão com Deus. Então, só é possível acontecer isso quando na tua vida, preste atenção nessa frase. Se você gravar essa frase, e eu já vou ter que parar, só falei de um ponto, mas grave isso. Só é possível isso acontecer quando na tua vida o que você tem é muito inferior ao amor que você sente. Porque aquilo que você ama é o que você mais vai valorizar. E o amor é a marca do cristão. E esse amor nunca está centralizado em você. Esse é o ponto. Sempre está centralizado no próximo. Jesus disse: se você diz que ama a Deus e não ama o teu irmão, você é? Então não adianta, meu filho, com todo respeito, você dobrar o teu joelho e gritar e chorar diante de Deus e dizer: ai, como eu te amo. E aí dizer: não suporto aquele irmão. Não gosto dele. Tu perdoa? Eu não perdoo. Você não conhece a Deus. Coloque aí na tela para mim 1 João 4:8. 1 João. Precisa interpretar o texto para você ou você já entendeu? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama o teu irmão, você não ama a Deus. Eu acho que essa é uma das mensagens mais duras do Evangelho. Porque é fácil a gente dizer que ama a Deus. Mas é difícil a gente, às vezes, dizer que ama o irmão. Então, eu convido você hoje para manter essa aliança com Deus. Eu acho que você tem que começar com Deus. Porque o que vai acontecer com você é simplesmente o resultado do que acontece aqui, ó. O que acontece na horizontal é só a consequência do que acontece na vertical.
todos os nossos problemas, dificuldades, lutas do dia a dia, que a gente sofre, tudo isso pode ser, talvez, algumas vezes não é, mas pode ser, a maioria das vezes é, falta de relacionamento com Deus. Falta de relacionamento com Deus. Então, se você ouvir eu hoje, e você sair daqui, e amanhã, que é segunda-feira, você não praticar nada do que você ouviu, eu vou dizer para você, domingo que vem, ficar em casa assistindo o que passa nesse horário do culto? Eu também não sei. Mas vai lá, acha alguma coisa para assistir. Porque senão, aquilo que você vive não é verdadeiro. E você veio aqui somente perder o tempo. Então, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus, que é somente Ele, não é eu, não é a minha mensagem, é o poder, é a graça, é o amor de Deus, que Ele possa invadir o nosso coração de uma forma tão grande, a ponto de ser como esse copo aqui, ó, que vai enchendo, eu vou fazer sujeira aqui, que vai enchendo, até transbordar. O que transbordou é para o teu irmão. Você só pode transbordar se você estiver cheio. Só transborda quem está cheio. Já viu copo vazio transbordar? Não, é impossível. Mas quem está cheio transborda. Então a gente precisa estar cheio de Deus, gente, para transbordar no nosso irmão. A igreja primitiva tinha mais um hábito, eu só vou citar, porque já é 9h. Eles perseveravam nas orações. O judeu, ele ora 3 vezes por dia, assim como Daniel orava. O judeu tem 3 horas no dia, que é sagrado. 9 da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Quando você lê o texto de Pedro e João indo ao templo, a Bíblia vai dizer, na hora da oração. Ou seja, era a hora deles orar, quando estava o coxo lá na porta. Então, a igreja primitiva, eles perseveravam também em oração. Oração não é recurso para ser usado aos 45 do segundo tempo, quando já levou 2 gols. Quando a coisa está... tem gente que oração é só assim. Quando a coisa está tão feia, tem pessoa que diz, eu acho que agora eu vou ter que orar, porque agora ficou feio o negócio. Não, isso é castigo. Outra coisa que tem tirado a cabeça da gente, eu vou pagar o preço em oração. Você não tem que pagar preço nenhum, gente. Jesus já pagou tudo que tinha que pagar. Você é livre. Oração é relacionamento, é comunhão, é amor de um filho que está doidinho para ouvir a voz do Pai. É isso que é oração. Quando a oração for pesado, for castigo, é ruim. Eu lembro, antigamente, tinha uns presbíteros da igreja, quando eu era criança, que eles arrumavam a gente de castigo. Eles arrumavam de joelho a orar. Oração não é castigo. Oração é prazer, é privilégio, é relacionamento. Uma vez eu estava ministrando para jovens,
E tinha duas moças sentadas assim, eu lembro até hoje disso. Eu perguntei para elas, se vocês dobrar o joelho aí para bater um papo de joelho dobrado, quanto tempo vocês aguentam aí? Uma disse, 2 horas, tranquilo. Eu disse, mas tem assunto? 2 horinhas passa voando, tem um assunto para caramba. Daí eu fiz a mesma pergunta, se for para orar, 5 minutos. Por que ficava de joelho 2 horas, uma conversando com a outra e orando só 5 minutos? Como que é, Tainá? Relacionamento. É questão de intimidade. Sabe por que você ora pouco? Você não tem assunto. Falta relacionamento. É falta de intimidade. Feche os teus olhos aí onde você está. Espírito Santo de Deus, não queremos ser religiosos. Espírito Santo de Deus, não queremos ser apenas seguidores de uma religião, de um credo. Não. Espírito Santo de Deus, não queremos viver uma vida cristã superficial, fria, morna. Mas nós queremos viver aquilo que a Tua Palavra nos dá o direito de viver. A Tua Palavra diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. Eu vou te dar 1 minuto para você orar. Talvez você não orou já faz até dias. Eu vou te dar 1 minuto para você. Esqueça que teu irmão está aí, teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa. Se você não é evangélico, não tem problema. Ore do teu jeito aí, fale com Deus, diga alguma coisa. É o teu momento, é só você e Jesus. Jesus, imagine que Jesus é teu melhor amigo. E está na tua frente, esperando você falar com Ele, dizendo, e aí, o que você tem para me falar? O que você tem para me dizer? Eu estou aqui. Sou teu pai, sou teu amigo, sou teu irmão. Não perda esse momento, não se distraia. É só você e Jesus, não tem mais ninguém, é só vocês dois. Não sei, imagine um lugar, um ambiente, sentado em um banco de uma praça, em um campo muito bonito, não sei. Imagine um lugar, Jesus e você, só você e Jesus, batendo um papo. Converse com Ele. De repente, Ele diga, eu estou com saudade de ouvir tua voz. Só você e Jesus, é o teu dia, é o teu momento. Não se distraia. Não importa a tua religião, não. Feche teus olhos aí. Você consegue visualizar uma pessoa, um ser magnífico, extraordinário, do teu lado, dizendo, pode falar. Eu quero ouvir você. Oh, Espírito Santo.